Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para falar de um assunto muito importante, parte do Segundo Reinado, que começa a ser analisado agora, que vai de 1840 até 1889, e a gente começa a ver hoje a política interna do Segundo Reinado, esse período muito importante. O Segundo Reinado, que dura basicamente meio século no país, vai ser dividido aí. E a primeira análise que a gente vai fazer é da política interna, tudo bem? Para analisar a política interna do Segundo Reinado, a gente tem que pensar primeiro como o Segundo Reinado começa, né? No golpe da maioridade. Vamos lembrar que antes do Segundo Reinado você tem o período regencial e a regência. O Brasil passava um período muito instável politicamente e com ameaça de fragmentação territorial. O Brasil estava quase rachando territorialmente, perdendo territórios. Para acabar com isso, para controlar o tumulto que a regência, na verdade, gerou, você pensou na época que a única alternativa era colocar alguém de sangue real, alguém que tivesse sangue real que pudesse controlar os ânimos. E aí o Dom Pedro II era o cara perfeito, porque em 1840 o Dom Pedro já tinha 14 anos. E aí o Partido Liberal, que estava fora do governo, vai procurar o Dom Pedro II. Lembra que no finalzinho da regência, o Araújo Lima, o conservador, acaba assumindo em 1838 e cria aquele momento chamado de regresso conservador. E esse processo não deixou os liberais muito felizes. Lembra que você tem ali do meio para o fim da regência só dois partidos, basicamente, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que no fundo pertenciam ambos à elite e que no fundo só brigavam para estar no poder, porque mudança real mesmo eles não iam fazer. Mas o Partido Liberal, muito chateado por estar fora do governo, buscou então o Dom Pedro II como uma hipótese. Por quê? Pensando eles, o Dom Pedro II ser um cara muito jovem, muito inexperiente politicamente, precisaria governar com o apoio de alguém. Então os liberais pensam, vamos a gente fazer uma campanha para colocar o Dom Pedro no poder mesmo antes da hora. E se criou o Clube da Legalidade para tentar se criar literalmente uma campanha pela legalidade. O Partido Liberal chegou a criar uma quadrinha popular para se falar nas ruas. Olha só, tá aqui no seu o slide aqui, ó, com letras pretas, ó. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Olha que bonitinho, e o povo cantava na rua, e aí os liberais convenceram Dom Pedro, falando o seguinte: Dom Pedro, você é um cara preparado, você é um garoto que está preparado porque você está sendo treinado desde os 5 anos. Ao contrário de seu pai que veio para cá muito jovem e nunca se preparou para nada, você está sendo preparado. Você teve como tutor José Bonifácio no começo da sua formação. O José Bonifácio te ensinou muito. Você teria que assumir com 16 anos, mas você já tem 14, não custa nada. E aí, o que você acha? Topa assumir? E aí, será que rola você assumir antes da hora? O povo te quer. Olha só o povo cantando na rua. Então, assume, Pedro. E aí o Pedro II, Pedro de Alcântara, que nesse momento ainda não é coroado, então não é o segundo, é o Pedro de Alcântara, vai até o Araújo Lima, que era o regente Uno, e fala que com apoio dos liberais ele pretende assumir sim. E se o Araújo Lima tinha alguma coisa contra? Óbvio que o Araújo Lima não vai falar nada porque ele não vai querer ficar contra o futuro imperador do país. Então o Araújo Lima vai acabar falando: ah, Dom Pedro, eu acho que não. Se você se julga pronto, eu acho que você poderia esperar pelo menos até o fim do ano, quando você vai completar 15 anos. Ali dezembro fazia 15 anos. E aí o Araújo Lima vai falar: ó, aí a gente faz aquele festão, um baile e tal, uma festa de debutante, e aí você ganha a coroa, o que você acha? E aí o Dom Pedro vai falar o seguinte: não, mano, se é para esperar até dezembro, eu assumo agora. E em julho de 1840 ele vai estar assumindo o poder com 14 anos de idade. Ele assume o poder, olha só, aqui a pintura dele sendo coroado aqui no Brasil, com as irmãs todas vendo, e aí ele felizão da vida aqui, todo mundo muito feliz. Esse cara assume o poder e vai ter que convocar um novo congresso. Porque é óbvio, não dá para governar com um congresso da época da regência. Então ele convoca eleições e, obviamente, quem teoricamente deveria ser fortalecido era o Partido Liberal. Mas o Partido Liberal não queria correr nenhum risco nessas eleições. Então o Partido Liberal vai literalmente criar um tipo de eleição que depois vai se repetir algumas vezes no Brasil, as chamadas eleições do cacete. Por quê? Porque como o voto era aberto, você lembra que o voto na Constituição de 1824 se definia como voto censitário, só vota quem tem renda. E o voto era indireto. As pessoas votavam em quem poderiam votar nos candidatos. E muitas dessas pessoas acabavam sendo obrigadas a votar em caras liberais. Na marra mesmo, daí a expressão eleições do cacete.
Porque como você tinha que anunciar o seu voto abertamente na sessão eleitoral, você ficava exposto a todos os tipos de pressão possível e imaginável. Daí, eleições do cacete é um termo bem razoável para a época. Até um grande chargista do segundo reinado, o Ângelo Agostini, ele faz essa charge aqui, ó, de um bazar eleitoral. Não se fia, não se faz fiado. E aqui atrás, ó, vários cacetes, ó. Tá vendo? Cacete, o cacetete, um pedaço de madeira roliço. Tá aqui. Isso era uma charge tirando sarro justamente da forma como as eleições do Brasil transcorriam na época, cheias de fraudes. Você vê como no Império se fazia isso, depois no começo da República você vai ter o voto de cabresto e a eleição brasileira continua sendo corrompida mesmo com o sistema mudado. Mas na época a eleição garantiu a vitória dos liberais. Só que rolou um escândalo. Uma série de pessoas começam a falar que elas tinham sido coagidas, que a eleição foi fraudulenta, e o Dom Pedro II, para não ficar marcado como um cara vinculado a esse tipo de falcatrua, esse cara vai fazer o quê? Literalmente, esse cara vai destituir esse Congresso eleito de liberais e vai convocar para o seu ministério só conservadores e vai realizar novas eleições. Quando ele faz isso, os liberais ficam furiosos com ele. E aí você vai ter revoltas liberais em 1848. São revoltas que acontecem em dois lugares, em São Paulo e em Minas Gerais. Essas revoltas acabam sendo controladas. Quem vai controlar as duas revoltas é o mesmo cara, tá? Um militar, o Lime Silva, aquele cara lá que controlou a balaiada no Maranhão, que depois vai controlar a farroupilha lá no Rio Grande do Sul, ou negociar o final da farroupilha no Rio Grande do Sul, e que vai ser conhecido popularmente como Duque de Caxias. Aquele nem era duque ainda, era o barão. Ele, o barão de Caxias, vai controlar esse tumulto, vai garantir então a estabilidade e vai conseguir acalmar os ânimos dos liberais. Só que o Dom Pedro entendeu que ele precisaria deixar esses liberais calmos para sempre, não só nesse momento. E aí vai começar uma grande marca da política interna do Brasil no segundo reinado na mão do Dom Pedro II, que é literalmente a estabilidade política. Esse garoto era muito inteligente. Ele foi treinado pelo Zé Bonifácio e certamente, gosto eu de acreditar que o Bonifácio no papo com ele enquanto ele era criança, foi ensinando para ele 3 regrinhas básicas que ele usava muito bem. A primeira regrinha é: política se faz com acordos. Evita violência é a segunda regra. Violência é só em último caso. E a terceira, e é um mantra que o Dom Pedro devia repetir toda noite, o Bonifácio deve ter ensinado para ele: toda vez que você for dormir, você vai rezar e depois de rezar você vai repetir 3 vezes aquele mantra que eu te ensinei, tá bom? E o Pedrinho falava, claro. E aí ele rezava e antes de dormir ele falava: não serás igual ao seu pai, não serás igual ao seu pai, não serás igual ao seu pai. O Dom Pedro II tem uma imagem completamente diferente do pai dele, Dom Pedro I. Ele se vincula a um imaginário de homem sério, responsável, averso a escândalos, a corrupção, a um homem completamente diferente à imagem do pai, justamente porque a imagem do pai era uma imagem que tinha se corrompido e ele não podia ter problemas por conta já da herança sanguínea e do nome. Então ele queria se afastar daquela imagem e se construir uma imagem no Dom Pedro que já nasceu sério, sóbrio. Raramente você vê imagens do Pedro II jovem. Ele já nasceu meio que velho, adulto, como se o sinal de ser mais velho era de ser mais sábio, mais sóbrio, mais vivido, mais experiente. Então essa é a imagem que se passa. E esse garoto sabia usar muito bem isso. Ele aprendeu a fazer política mesmo com acordos. Tanto que a grande marca da política interna no Brasil na época é a alternância partidária para garantir essa estabilidade. E que você tem uma ilustração que mostra bem isso. O Dom Pedro aqui brincando com um carrossel. De um lado você tem o Partido Conservador, do outro a representação do Partido Liberal. E aqui no meio, pendurado aqui no carrossel, seria literalmente a diplomacia. Então, diplomaticamente, ele alternava. Ora ele se apoiava nos liberais, ora nos conservadores, ora nos liberais, ora nos conservadores. E fazendo isso, ele garantia que nunca um partido estava bravo demais com ele e nunca ninguém abusava demais do poder porque não tinha tempo de ficar ali para se acostumar com a estrutura de poder. Ele era inteligente demais. Ele fazia isso e garantia o apoio dos dois, na verdade alternadamente, mas ele nunca ia ter esses dois grupos contra ele. E no fundo, pouco importava quem estava no poder. A gente já acabou de discutir que tanto liberal como conservador eram representantes de uma aristocracia brasileira, de uma pequena camada da população brasileira. A grande massa da população estava excluída da política. Então não muda mesmo a política, tanto faz um ou outro. Tudo bem?
Ele percebendo isso, ele vai inclusive blindar a imagem dele e começar a evitar usar o poder moderador abertamente. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai, em 1847, criar um esquema chamado parlamentarismo às avessas. Ele vai pôr em prática esse esquema que camufla o poder moderador. Eu vou te explicar por quê. Por que você chama de parlamentarismo às avessas? Porque o parlamentarismo modelo na época que todo mundo conhecia era o modelo inglês. Então tem aqui um esqueminha para você dar uma olhada. Dá uma olhadinha aqui, ó, parlamentarismo inglês. E aí, olha só, aqui você tem o rei, ó. Olha o rei. E aí a frase famosa que define o rei da Inglaterra após a Revolução Gloriosa: o rei reina, mas não governa. Tá aqui. Só que o rei reina e não governa. Então quem governa? Na Inglaterra, o governo era definido por eleições que indicavam os membros do parlamento, que era o poder legislativo. E internamente, o grupo que tivesse maioria no parlamento indicava o primeiro-ministro, que era o poder executivo, que é o responsável por governar realmente a Inglaterra. É assim que funcionava o modelo inglês. Ele no Brasil falou que ia copiar o modelo inglês, mas ele fez um pouco diferente. Ele criou um modelo que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário. Vou te explicar por quê. Porque ele é o imperador. Ele tinha um poder que na Inglaterra não existe, que é o poder moderador. E aí ele indica um cargo que era o presidente do Conselho de Ministros, que na prática funcionava como o poder executivo. Você teria a concentração do poder executivo, porque seria na prática um primeiro-ministro. Então ele poderia literalmente governar. Só que esse cara, para governar, tinha que ter apoio do Congresso. Então toda vez que ele trocava o presidente do Conselho de Ministros de liberal para conservador ou vice-versa, ele tinha que derrubar o Congresso para estabelecer novas eleições e o Congresso dar base para esse presidente do Conselho de Ministros poder governar. Então esse cara destituía o Congresso e o Congresso era reeleito com o partido que tinha que ganhar, ou liberal ou conservador. E assim o poder legislativo fica submisso ao poder executivo, e não nivelado, que estão ambos submissos ao poder moderador, que era o imperador. Porque as eleições aqui eram pro forma, as eleições do Brasil eram eleições censitárias, então só votava uma pequena camada, o Congresso que era eleito ficava sujeito a toda hora a ser destituído por uma troca de ministro que exigia uma troca de constituição do Congresso. Ou seja, os membros que faziam parte do Congresso a qualquer momento podiam ser destituídos e passarem por nova eleição. E assim ele conseguia camuflar o poder moderador, porque ele deixava o executivo na mão do presidente do Conselho de Ministros, e trocar ministro ele podia. O que ele não podia era toda hora ficar derrubando o Congresso. Então Dom Pedro maneirava nisso e fazia o presidente do Conselho de Ministros executar essas derrubadas. E era assim que elas eram chamadas, as derrubadas. Com esse sistema, olha a frase que marcou o Brasil na época: o rei reina, governa e administra. Porque realmente, em vez de um modelo inglês onde o rei reina, mas não governa, no Brasil Dom Pedro reina, governa e administra. Por conta dessa estabilidade que ele está ganhando e essa camuflagem ao poder moderador, acaba estourando uma revolta no Brasil, a Revolução Praieira em 1848. Uma turma liberal, mas os liberais mais radicais. Lembra que lá no meio da regência você teve uma fusão de partidos e aí você criou o Partido Liberal e o Partido Conservador. Mas você tinha dentro do Partido Liberal uma turma mais radical, que eram os antigos exaltados, que defendiam um projeto republicano. E nesse momento eles estão meio que enxergando o que estava acontecendo. E aí em Pernambuco vai estourar uma revolução, a Revolução Praieira, em 1848, lá no estado de Pernambuco, que no fundo é uma continuação, tá, do movimento que Pernambuco já vem arrastando desde a Revolução Pernambucana em 17. Essa turma radical em Pernambuco tem uma tradição histórica. Em 1817 rolou a Revolução Pernambucana contra a família real aqui, o Dom João. O movimento deu errado. Em 1824 rolou a Confederação do Equador, liderada por Pernambuco, contra o primeiro reinado do Dom Pedro I, e deu errado. E agora contra o Dom Pedro II. A Revolução Praieira vai estourar por quê? Porque os liberais mais exaltados, esses caras vão criar um partido e sair do Partido Liberal em Pernambuco e vão começar a defender o republicanismo. Por que eles defendiam o republicanismo? Porque eles falavam que essa estrutura de poder que estava sendo criada no Segundo Reinado, que estava ficando clara no Segundo Reinado, era um absurdo. E em Pernambuco, especialmente, eles reclamavam de uma família que eles tinham entendido que dominava a política muito inteligentemente, a família Cavalcante. Essa família, ela sozinha, tinha aproximadamente cerca de 30% das terras do estado na mão dela.
Mais do que isso, a família Cavalcante mais 4 famílias, ou seja, 5 famílias ao total, dominavam cerca de 70% das terras do estado. É uma riqueza brutal. E os Cavalcante eles tinham brigado, supostamente, para dividir a família, onde uma ala dos Cavalcante foram para o Partido Conservador, os caras foram para os conservadores, e outra ala foi para o Partido Liberal. Ou seja, você supostamente tem Cavalcante de um lado e do outro, então tanto fazia a alternância que se dava, você sempre tinha a mesma família no poder. Tanto que em Pernambuco se criou uma quadrinha popular muito famosa. Dá uma olhadinha aqui, ó, escrito em preto. Ó. Quem viver em Pernambuco há de estar desenganado, ou há de ser Cavalcante, ou há de ser cavalgado. Ou seja, ou você é da família Cavalcante ou você está ferrado ali. Você vai ser um cavalgado. Esse é o problema. E aí esses caras mais radicais, com ideias republicanas, vão fundar um partido, o Partido da Praia. Foi criado ali em cima no jornal, o Jornal da Praia, daí o nome Revolução Praieira. E esses caras, eles eram exaltados demais e começam a ver tudo que estava acontecendo no Brasil e vão se inspirar em 48 num movimento que está estourando lá na Europa, a Primavera dos Povos, que também era um movimento de caráter liberal, lá do liberalismo, nacionalismo, inclusive o nascimento do socialismo, a edição e a publicação em 1848 do Manifesto do Partido Comunista do Karl Marx. Eles, inclusive, vão chegar, alguns membros do partido da Revolução Praieira aí, do Partido da Praia, eles vão chegar a ler e interpretar o Manifesto do Partido Comunista, definindo que a exploração do proletariado no Brasil não existia como proletariado, mas existia a exploração da mão de obra escrava e que os escravos precisavam ser livres. E aí eles vão literalmente defender o fim da escravidão aqui. É um movimento que acabou não indo para frente, porque obviamente a elite local, tanto fazia liberal ou conservadora, não ia apoiar um movimento que queria acabar com a escravidão. O movimento acabou sendo contido, em 49 já tinha acabado. Eles ainda acabaram lançando um manifesto, chamado Manifesto ao Mundo, que saiu ainda um pouco depois do movimento ter acabado com alguns dissidentes, mas não teve grande impacto, o movimento foi um fracasso. E aí o Dom Pedro está acalmando literalmente toda a política do segundo reinado, a ponto de em 1853 a 58 se criar oficialmente um gabinete de conciliação entre liberais e conservadores, porque ficava tão clara a alternância que o Dom Pedro fazia que nada mudava, que os caras decidiram simplesmente governar com uma coalizão, já acabando com essa alternância. E no fundo, era uma forma de eles tentarem se fortalecer, mas no fundo, isso só ajudou o Dom Pedro a garantir a estabilidade do governo, porque ele conseguia então ter os dois partidos ali aliados e você não tinha nenhuma grande mudança estrutural na política interna brasileira. O Dom Pedro II foi essencial para acalmar os ânimos políticos brasileiros que vinham fervendo desde o período regencial. Tudo bem? Espero que você tenha entendido tudo, espero ter sido claro. Um grande abraço, até mais.